Muito bom dia a todos. Vamos dar início então ao devocional de hoje. Vamos lá em Gálatas, capítulo 2. Nós já vimos o capítulo 1, já estudamos um pouquinho do capítulo 2, parcialmente aí, já vimos Paulo defendendo a sua autoridade apostólica nos capítulos 1 e 2, e agora no capítulo 2 ele defende a sua autoridade apostólica dizendo que ele tinha uma estratégia de evangelização, como nós compartilhamos no sábado, na semana passada, e agora ele diz que tem a autoridade apostólica porque Pedro, Tiago e João, que eram colunas da igreja na época, reconheceram a autoridade dele, e agora Pedro pisa na bola e Paulo vai chamar a atenção de Pedro, ainda que Pedro fosse tido como o principal aí na igreja daquela época. Paulo ainda não tinha toda a experiência, né? Não era conhecido por toda a igreja, mas ele ainda assim confronta Pedro naquilo que Pedro estava fazendo de errado. Então vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículos 11 em diante. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, Cristo morreu inutilmente. Bom, irmãos, hoje eu quero compartilhar um pouquinho desse texto, desse confronto que Paulo teve com Pedro, e eu quero também compartilhar uma grande alegria, que hoje eu estou atingindo a maioridade na vida cristã. Então, hoje não, foi ontem, na verdade, desculpa. Ontem fez 18 anos que eu me batizei, que eu me converti e depois batizei no dia 31 de agosto de 2002. Né? Então, 18 anos que eu já tenho essa caminhada de vida cristã. Nesses 18 anos, tive muitas experiências com Deus e muitas alegrias. E eu percebo que a minha vida tem sido assim, cada dia mais pela graça de Deus. E eu entendo que esse versículo aqui, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse versículo é chave para a vida cristã. Esse versículo foi o que me motivou a trazer esses devocionais
todos os dias pela manhã aqui, todos os dias não, né? De terça a sábado pela manhã. Por quê? Porque eu entendo que a nossa vida, quando a gente se converte, nós temos aquela experiência inicial com o Espírito Santo, aquela experiência de conversão, mas a cada dia a gente vai se convertendo também. Então a cada dia a gente vai crucificando uma área da nossa vida, cada dia a gente vai colocando aos pés da cruz aquilo que não condiz com a verdade do Evangelho, aquilo que precisa ser transformado. E esse é o grande desafio da vida cristã, esse processo de santificação. Quando nós nos convertemos, nós temos aquele primeiro impacto, aquela conversão onde nós abandonamos algumas das nossas práticas, mas nós precisamos também passar pelo processo de santificação, que é gradual. E nesse processo de santificação, eu preciso entender que o meu eu precisa ser crucificado. E crucificado já com Cristo, lá no passado. E aí nós vamos trabalhando tudo isso dentro do nosso ser para que a gente se torne cada dia mais parecido com Cristo, mais parecido com Deus. A gente vai retomando a imagem e a semelhança de Deus. E aí, irmãos, chama a atenção de vocês para que no versículo 11, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Nós temos elementos que são essenciais à fé cristã e nós temos elementos que são acessórios. Então, vamos entender o seguinte. Lá no comecinho do capítulo 2, Paulo diz que Tito, ele foi circuncidado. E é interessante a gente olhar lá em Atos capítulo 16 que Timóteo, que se converteu, inclusive Timóteo era da região da Galácia, ele era da cidade de Listra, Icônio, de Derbe, né? Listra, Icônio e Derbe, essas três cidades aí que ficavam mais ou menos próximas. A gente não sabe qual cidade exatamente que Timóteo era, mas ele era conhecido ali naquela região já de Listra, Icônio e Derbe. Então, a gente sabe que Timóteo se converteu. Timóteo era meio judeu, meio grego, né? E ele precisou passar pela circuncisão. Timóteo passa pela circuncisão, Tito não. E por que isso? Porque a circuncisão em si, ela não tem muito efeito, né? Romanos, no final do capítulo 2, fala que não é a circuncisão ou a incircuncisão que vai trazer a salvação, que vai trazer alguma coisa diferente, senão a circuncisão do coração, essa que realmente vale. Então a circuncisão é um elemento, é um acessório para a fé cristã. Então Paulo poderia abrir mão dessa questão, não é algo essencial. Agora aqui, já no versículo 11, Paulo vai e confronta Pedro. Confronta por quê? Porque Pedro estava fazendo uma coisa que era contra aquilo que é essencial à vida cristã. Pedro estava sendo hipócrita. Não só Pedro, como todos ali do grupo, e a gente percebe que até Barnabé, que era um dos companheiros mais próximos de Paulo, se deixou levar por tal hipocrisia. Ou seja, nós entendemos que a partir dessa prática hipócrita, né, onde Pedro estava ali comendo com os gentios, quando chegam os outros apóstolos, Pedro se levanta e sai de perto ali dos gentios. Pedro e os outros, né, tiveram essa prática hipócrita que é condenável. A hipocrisia, a dissimulação é algo condenável dentro do cristianismo, elemento essencial para a fé cristã. Ou seja, Paulo vai e confronta, ainda que Pedro fosse o líder da igreja, ainda que Pedro fosse o responsável por toda a igreja naquela época. Então, nós precisamos, o que a gente pode aprender de lição aqui hoje, né? Que nós precisamos saber qual briga que nós devemos entrar. Qual briga que nós devemos entrar. Tem brigas que não vale a pena. Tem confrontos que não são essenciais para a nossa vida. E, irmãos, isso faz uma diferença tremenda quando nós entendemos, quando nós temos inteligência emocional o suficiente
para entender que tem coisa que não vale a pena a gente brigar. Por exemplo, tem gente que questiona, né, dentro das igrejas evangélicas, o tamanho do cabelo da pessoa, se tem que falar em línguas ou não no culto, se pode raspar o sovaco ou não, né? Então essas coisas não são essenciais para a fé cristã. Se a igreja instituiu isso, se a igreja tem lá uma norma que regulamenta isso dentro daquela comunidade, que Deus abençoe aqueles irmãos que estão ali dentro daquela norma. E se estão ali dentro daquela norma, que respeite a norma, porque eles estão se submetendo a isso. Agora, a escolha é muito pessoal. Por quê? Porque isso não é elemento essencial para a fé cristã. Agora, naquilo que é essencial, nós não podemos abrir mão. Aquilo que realmente vale a pena a gente brigar, né? Então nós precisamos realmente levantar a bandeira, aquilo que são valores essenciais, eles não podem ser dispensados. Então Pedro, ele teve uma visão lá em Atos capítulo 10 e 11, quando ele estava na casa de Cornélio, ele teve uma visão de um lençol, onde ele viu vários animais dentro desse lençol, e aí Deus falou para ele, mate e coma esses animais. Pedro fala, Senhor, eu não posso fazer isso, esses animais são impuros. E aí a voz de Deus fala para ele, como que você está considerando impuro algo que Deus considera puro? A partir daquela experiência, isso aconteceu por 3 vezes, e a partir dessa experiência que Pedro teve, ele entendeu que o evangelho seria não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E olha só que interessante, aqui esse fato que acontece no capítulo 2 de Gálatas, que nós lemos hoje, aconteceu depois dessa visão. E por que Pedro, que teve aquela visão anteriormente, agora estava sendo dissimulado? Então, às vezes o que acontece é que a gente precisa, em amor, exortar, ou a palavra exortar é interessante, irmãos, porque ela tem um sentido de consolar, né? Então a gente chama a atenção da pessoa, mas ao mesmo tempo a gente está consolando. Por quê? Porque a pessoa errou. Então ela precisa de um conserto, ela precisa de alguém, de repente, para lembrá-lo. Olha só, você teve aquela visão, lembra? Lá em Atos, né? Claro que eles não tinham a Bíblia naquela época, né? Mas lembra que você estava lá na casa do Cornélio, você teve essa visão, onde todos os animais eram puros e agora o evangelho chega para os gentios. Por que você está abrindo mão de ficar com os gentios e está querendo ficar só com os judeus? Tudo bem, é seu ministério pregar para os judeus, não tem problema, mas a gente não pode fazer acepção de pessoas. A acepção de pessoas é algo inaceitável dentro do evangelho. O evangelho é para todas as pessoas, como nós falamos também na semana passada. O evangelho é para o rico, o evangelho é para o pobre, o evangelho é para o negro, é para o branco. Aliás, não existe essa diferenciação para o evangelho. É para a mulher, é para a criança, é para todos. O evangelho de Jesus Cristo é para todos. Então nós não podemos fazer essa diferenciação. Isso é essencial à fé cristã. Então Paulo se levanta e contra Pedro, confronta Pedro diante dessa prática hipócrita dele. É importante que nós não façamos acepção das pessoas e preguemos o evangelho a todos, ok? Depois desse confronto, Paulo dá a sua justificativa, né, de que você quer viver, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu, porque os gentios é que praticam essas coisas, fazem acepção de pessoas. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como os judeus? Então, primeira coisa aqui que Paulo chama a atenção de Pedro, né, é que a liderança precisa ser pelo exemplo.
A liderança precisa acontecer pelo exemplo. Então Pedro era a coluna da igreja, era um dos principais lá da igreja antiga, ele precisava ser o exemplo para todos os outros. Quando Pedro se levanta e sai de perto dos gentios, o que aconteceu foi que os outros também começaram a se levantar e praticar a mesma hipocrisia. Ou seja, nós precisamos mostrar o exemplo. Aqueles que são líderes dentro da igreja cristã precisam entender isso. As pessoas estão o tempo todo olhando para nós e nós precisamos vigiar, orar, buscar e sempre, se errarmos, claro, pedir perdão e tal, levantar e continuar, porque a nossa liderança é pelo exemplo. Não existe aquela história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós lideramos pelo exemplo. E aí nós temos no versículo 15 em diante a questão da lei, a lei em relação a Cristo, né? Então, no versículo 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos que naquela igreja, ou naquela região, né, naquelas igrejas, estava disseminando um ensino errado sobre as Escrituras. Paulo já tinha ensinado que o verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples, é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho. E se com a boca professares e crer no coração, você será salvo. E aí os judaizantes, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam chegando na igreja e estavam dizendo o seguinte: para que vocês experimentem a salvação, para que vocês sejam salvos, vocês precisam crer no seu coração, professar com os seus lábios e vocês precisam também passar pela circuncisão. Então vocês precisam também fazer alguma coisa a mais para que vocês sejam salvos. E olha só, irmãos, nós temos essa prática religiosa e o homem desde o início, desde a criação, o homem ele tem uma tentativa muito grande de se achegar a Deus, e isso é religião. Quando nós vemos a palavra de Deus, é o inverso, é Deus se achegando ao homem, é Deus mandando Jesus Cristo tabernacular, ou seja, montar o seu acampamento, montar a sua barraca no meio dos homens. João capítulo 1 fala bem isso, né? Então quando vem, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E depois ele vem e manda Jesus Cristo na terra para, como carne, habitar no nosso meio. Então, é Deus que manifesta a salvação para o homem. O esforço, a ação parte de Deus para o homem e não do homem para Deus. E olha que interessante, quando nós temos esse entendimento, nós vamos começar a entender que não é por aquilo que nós fazemos, não é pela nossa prática, não é pelo nosso esforço. Por mais que a gente busque a santidade, por mais que a gente busque viver uma vida reta, a salvação é operada pelo sangue de Jesus na cruz e não por aquilo que nós fazemos, não pelas nossas boas obras, mas o contrário, nós praticamos boas obras porque nós somos salvos. E aí vem essa questão da lei e o sacrifício de Cristo. Então você precisa praticar a lei ou nós vivemos então sob a graça? Nós estamos então debaixo da lei ou debaixo da graça? E aí nós precisamos entender uma coisa: Cristo não veio para anular o Antigo Testamento. Cristo veio para confirmar o Antigo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos tudo apontando para o nascimento de Cristo, para a vinda de Cristo e também para a vida de Cristo. Então, o Antigo Testamento aponta para Cristo. E aí, o Novo Testamento aponta para Cristo. A nova aliança não extingue a antiga, as duas se complementam. E a gente vai ver mais alguns devocionais para frente que a lei ela tem uma função.
ela tem uma função pedagógica, é uma função de ensino. A lei aponta para Cristo. E Romanos diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei aponta para Cristo e a lei também ela é encerrada em Cristo. Porque Cristo ele traz uma nova interpretação da lei. Então nós precisamos praticar os 10 mandamentos ou outras leis que estão no Antigo Testamento? Sim, nós precisamos praticar. Não precisamos praticar a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? É a lei dos sacrifícios. A lei que está destinada aos levitas. Porque quando Cristo morre na cruz e tem todo o episódio da crucificação e a sua morte, o véu do templo é rasgado de cima a baixo para mostrar que não foi ninguém que puxou a cortina lá, né? Que foi alguém que foi rasgando a cortina, mas rasgou-se de cima a baixo, mostrando que nós temos livre acesso a Deus. Ou seja, a partir de agora não tem mais o ministério levítico como nós tínhamos no Antigo Testamento, em que os levitas eram os sacerdotes, eram os representantes de Deus. Então, para você falar com Deus, você tinha que passar por um sacerdote. Você tinha que procurar o sacerdote e o sacerdote levava o seu sacrifício diante de Deus. Agora não mais. Agora nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos orar, nós podemos buscá-lo, nós podemos encontrá-lo, nós podemos vê-lo face a face, porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Então, Cristo faz com que nós tenhamos esse livre acesso a Deus. Não é pela prática da lei, mas é pelo sacrifício em Jesus Cristo. E aqui o texto diz que nós não somos justificados pela prática da lei. Sabe o que isso significa, irmãos? Imagine o nosso Código Brasileiro de Trânsito. O nosso Código de Trânsito tem lá algumas leis bem regulamentadas e tem lá uma lei que diz que você não pode passar o sinal vermelho. Caso você passe no sinal vermelho, você receberá uma multa alta até, e eu não sei exatamente quanto, né, mas é uma multa de um valor alto e 7 pontos na carteira porque é uma infração gravíssima. Então tem a lei e tem a regulamentação da lei. Você recebe a infração, você vai ter que pagar por isso, certo? E nós sabemos que ninguém que passa no sinal verde, que obedece todas as leis, ganha uma estrelinha por fazer isso. Nós sabemos muito bem que quando você anda corretamente, mesmo o pedestre atravessa na faixa de pedestre, só quando o sinalzinho está verde, enfim, quando você respeita as leis de trânsito, você não ganha uma estrelinha. A lei, ela serve para mostrar o quanto Deus é santo. Isso é a lei do Antigo Testamento, o quanto Deus é santo, para mostrar o padrão. E aí mostra também o quão nós somos pecadores, o quão errado nós somos. A lei no Brasil, né, aqui no plano terreno, ela serve para regulamentar as infrações, no caso de alguém escorregar e praticar coisa que está contra a lei, para regular as boas práticas. Então a lei ela funciona dessa forma, ela não tem o projeto dela não é salvífico, né? Então ela não tem objetivo de salvação, mas ela tem um objetivo de regulamentar as relações. Então ninguém é salvo pela prática da lei. A lei ela tem o seu objetivo pedagógico, mas ninguém é salvo praticando a lei. E esse texto então de fui crucificado com Cristo, né, e agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos por esse momento de conversão, e nesse momento de conversão, o Espírito Santo entra nas nossas vidas e a partir de hoje não somos mais nós que vivemos, não somos mais que direcionamos a nossa vida, mas o Espírito Santo, ele guia as nossas vidas em tudo que a gente fizer. Claro que nós temos a responsabilidade sobre as nossas decisões. Então pode acontecer
Pode acontecer de nós tomarmos decisões que vão contra aquilo que o Espírito Santo fala conosco. E aquela voz que fala nos nossos ouvidos, olha, você está errado, você precisa se arrepender. Esse é o Espírito Santo colocando em nós um instinto para que a gente abandone as práticas pecaminosas e a gente se volte para Deus. E aí tem muita gente que continua ali na prática do pecado. Mas quando nós abandonamos, quando nós olhamos para o Espírito Santo, quando nós voltamos a nossa vida para o Espírito, então nós passamos por esse processo de santificação. E aí já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo aqui na carne, né, eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós não podemos anular a graça de Deus, porque se nós entendermos que foi pela lei, se é pelo nosso esforço que nós obtemos a salvação, então Cristo morreu inutilmente lá na cruz. Se é por nós, se é por aquilo que nós fazemos, se é pelo nosso esforço, Jesus morreu inutilmente, derramou seu sangue inutilmente lá na cruz. Então que nós possamos ser desafiados hoje a viver pela fé, a andar pela fé, a crer que o Senhor está conosco, está atuando em nossas vidas, que o Espírito Santo está atuando em nossos corações. E se você ouvir uma vozinha hoje, no dia de hoje, dizendo para você, não faça isso, ou faça aquilo, que você tenha ousadia, que você tenha coragem para obedecer. Saiba, então aqui 2 elementos importantes, né? Saiba qual briga você vai entrar, qual briga que vale a pena você entrar, e saiba ouvir e discernir a voz do Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações. Amém? Vamos orar para que hoje o dia seja repleto das bênçãos do Senhor, que hoje nós possamos experimentar Deus falando conosco de inúmeras formas. Pai, muito obrigado a Deus pela sua palavra, obrigado por esse estudo devocional, obrigado por esse tempo que nós temos com os irmãos, com esse tempo também na sua presença. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Nós queremos, ó Deus, desfrutar da plenitude do propósito do Senhor para as nossas vidas hoje. E, portanto, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor continue revelando a sua vontade, que o Senhor continue mostrando-nos a sua verdade para as nossas vidas e que em nome de Jesus nós recebamos o revestimento especial do Teu Espírito Santo, para que tudo que nós formos fazer, nós estejamos debaixo da Tua direção, Senhor. Que em nome de Jesus, essa direção possa fazer com que a gente passe por esse processo de santificação, sendo crucificado a cada dia o nosso eu, a nossa vontade pecaminosa, a nossa própria carne, e que nós possamos viver pela fé no Seu Filho, pela fé no Senhor, e assim nós possamos andar por fé e não por aquilo que nós vemos. Senhor, que em nome de Jesus, o nosso dia hoje seja um dia repleto das bênçãos do Senhor, que nós ouçamos a Sua voz e tenhamos ousadia, coragem para obedecer e para saber também em qual briga nós devemos entrar, o que é essencial para a vida cristã, o que é essencial para a minha vida hoje, o que é essencial para a vida dos meus irmãos hoje, que nós possamos, ó Deus, viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida realmente crucificada com o Senhor, e assim, ó Deus, nós possamos desfrutar da Sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, que nós possamos viver aí debaixo do Espírito Santo, né? Debaixo da direção do Espírito Santo, que nós recebamos esse revestimento especial do Espírito Santo, que hoje seja um dia cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã às 6:30, em nome de Jesus. Até mais.